tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas, programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui bem pertinho do centro de Porto Alegre. Nosso telefone de contato 39 31 60 00 ou WhatsApp 981640610. Nosso pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. O pastor responsável pela comunicação da nossa igreja é o pastor Paulo Roberto Santos. E à frente desse trabalho do Ombro Amigo Restaurando Vidas está o irmão Paulo Tadeu. Glória a Deus. E o que é o Ombro Amigo Restaurando Vidas, irmã Carla? O Ombro Amigo Restaurando Vidas é um grupo de apoio a dependentes químicos e seus familiares. E o telefone do Ombro Amigo Restaurando Vidas é esse que aparece aí na tela para você. O 51-981-16-4162. Hoje, segunda-feira, nós temos 7 núcleos que estão com reunião, né, irmã Tainê? Exatamente, 8. 8? Sim, agora tem a área Glória. Área Glória. Glória a Jesus. Glória a Jesus. 8 grupos onde a reunião acontece hoje às 20 horas. Você quer saber o endereço desses lugares? Ligue para esse número que aparece na tela. Você vai ser informado, você vai ser direcionado para o lugar mais perto de você. Você que tem um problema, você que conhece alguém que precisa de ajuda, ligue para esse número. Nós queremos e podemos te ajudar. Glórias a Jesus. Talvez você não vai saber como agir com seu familiar, mas você entrando em contato conosco, nós vamos te ajudar. É verdade. Esse grupo, eu fico tão feliz, né? Isso aconteceu na quarta-feira passada. Eu vou falar rapidinho, porque nós temos hoje um evento importante. Mas na quarta-feira passada, foi uma mãe levar um filho. E isso é tão importante que a pessoa que tem problema seja acompanhada de um familiar. Exatamente. É muito importante. É muito importante. O apoio da família. Porque é o apoio da família, porque dá a chance de mudar todos, né? Todos estão procurando porque, mudar. Na verdade, não é só o droga dependente que é doente, né? Na verdade, a família inteira fica doente. Nós temos até um estudo que fala sobre a codependência da família. Sim. Nós vamos falar sobre isso em algum programa futuro, nós vamos falar sobre isso. Glória a Deus. Aleluia. E hoje nós estamos aqui para ouvir a segunda parte do testemunho da nossa irmã Tainê Oliveira. Por quê, irmãos? Porque misericórdia. Todas as pessoas que trabalham no Ombro Amigo Restaurando Vidas têm uma história para contar de como chegaram até aqui. Nem todos foram usuários de drogas. Realmente, nem todos foram. Nem todos foram dependentes de cigarro, de bebida. Existem alguns irmãos que trabalham conosco por uma direção de Deus. Realmente, porque Deus levantou eles, mesmo sem terem tido nenhum problema, né, irmã Tainê? Graças a Deus. Graças a Deus. Porque a gente precisa ter todas as experiências mesmo, de todos, né? Um pouco de cada um. Mas muitos, e a grande maioria de nós, já passamos pelo mundo.
do álcool, da droga, da mentira, da vaidade. Irmã Carla, Enfim. nós já estamos aqui com 12 pontos conectados. É pouco, né? Para esse horário é muito pouco, né? Glória a Deus, mas vai aumentar. Vai aumentar. Em nome de Jesus. Faz assim, ó. Nós já estamos aqui, ó, com a Duda Rodrigues. Lembrando que tem que deixar o like, né? Irmão Paulo Tadeu, nosso coordenador. Glórias a Jesus. Glória. Irmã Catiana Reis, irmã Jennifer, irmã Anne Araújo, irmã Elisandra, irmã André Goulart, irmã André, se eu não me engano, é a irmã do irmão Fábio. Glória a Jesus. Irmã Miriam, missionária Miriam Rodrigues, nossa, que honra, olha só, glória a Jesus. E também o irmão José, lá de Cachoeirinha, irmão José, que acompanhou boa parte da minha história, né? Ele é um testemunho vivo do que aconteceu nas nossas vidas. Irmã Cíntia Almeida e irmã Dalva Loreto já estão conosco. E a irmã Maria Aquino. E a irmã Maria também nos acompanhou uma boa parte, ela é lá de Cachoeirinha, esposa do irmão Neri. Tem a Marlene lá também, eram nossos líderes ali em Cachoeirinha. Glória a Deus. Neste momento, irmã Carla, nós queremos convidar os videologados É verdade. a compartilhar essa programação, compartilha aí nos teus contatos, na tua lista de transmissão, certamente você já tem uma lista de transmissão, compartilha aí, porque certamente Deus vai fazer algo nesta tarde de segunda-feira. Verdade. E hoje nós não iremos chamar um hino, porque nós queremos terminar o testemunho da nossa irmã. Então, assim, você já vai compartilhando enquanto nós vamos conversando. Nós vamos compartilhando, né? Para dar a oportunidade de muitas pessoas serem tocadas, porque para ver assim, ó, as maravilhas que Deus faz na vida da gente. Que já fez e que ainda vai fazer, né, irmã Tainê? Eu creio, em nome de Jesus. Eu creio também. Aleluia. Irmã Tainê, podemos seguir o nosso testemunho? Sim, entrou aqui o irmão Givanildo Ribeiro, irmão Antônio Júnior, irmão Júnior também entrou aqui no nosso chat. Então, vamos lá. Vamos lá. Nós fizemos a primeira parte do programa, depois você procura o link para ouvir. E nós paramos num exato momento ali da tua adolescência, né? Tu estava entrando na adolescência quando a gente terminou a primeira parte da nossa entrevista. O que eu gostaria de saber? Como foi a tua saída de casa? Conta para nós o que aconteceu e que idade tu tinha. Sim. A gente falou no outro programa, né, sobre a questão da rebeldia. Eu achava que eu mandava, né? Achava que eu era dona de mim e ninguém falava nada, não aceitava nada de ninguém. Claro, minha mãe eu sempre respeitei, né? Deus o livre, minha mãe era... Apesar de todas as situações, a gente respeitava a mãe. Mas naquela época, irmã Carla, dentro da minha casa, a mãe morava com uma pessoa e essa pessoa, ele judiava muito da gente. Nos espancava. Eu lembro que a minha irmã, ela tinha 3 anos e ele queria que as unhas crescessem. E aí ele olhava toda semana para ver se a unha crescia. E se tivesse roído a unha, ele mordia a mão da gente. E ele mordeu a mão da minha irmã, ela tinha 3 anos, ele deu uma mordida assim. Eu lembro daquela cena, foi horrível. E eu ficava assim, um dia eu vou me vingar. Um dia eu vou me vingar. Então, a gente cresceu com aquela revolta dentro da gente. Eu via a minha mãe, coitadinha da minha mãe, como eu falei antes, a mãe não sabia o que fazia porque ela não era cristã. Minha mãe não tinha Jesus. Então, uma pessoa sem Jesus, ela faz escolhas, ela deixa com que aconteçam coisas horríveis até mesmo com a família. Se preocupa mais com o eu dela do que com a família. E a minha mãe, infelizmente, ela era assim. Hoje ela é uma serva de Deus. Deus restaurou a vida dela, glória a Jesus. Mas ela não era. Então, a gente passou muito trabalho nessa época. Eu via ele judiando das minhas irmãs, ele judiava da gente, eu passei por abuso, enfim, toda uma série de questões. E a minha mãe sempre ficava do lado dele. E aí, quando eu contei para minha mãe o que ele fazia sobre os abusos, aí a minha mãe se revoltou contra mim e falou umas coisas, e como se eu fosse culpada daquilo. E aí ela se separou dele, ele foi embora de casa, e aí ela teve um outro relacionamento. Esse outro relacionamento que ela teve, esse homem, ele não trabalhava. Ele passava o dia inteiro dentro de casa. Ele não trabalhava.
E eu já trabalhava. Eu trabalhava no mercado. Era um mercadinho que tinha lá no Sarandi. E aqueles sacos de cebola grandão, sabe? Saco de batata, a gente tinha que carregar aquilo lá, pegava lá da Kombi, botava pra dentro, organizava. Eu tinha ali 12 anos. E ajeitava as coisas. Então, eu trabalhei um bom tempo nesse mercado. Enfim. E um dia eu chegava em casa, recebia o meu salário e dava todo pra mãe. E esse homem não trabalhava. E não ajudava a minha mãe. E ele passava o dia inteiro deitado dentro de casa, olhando televisão. E a mãe foi eu lembro que a mãe foi na loja e comprou um DVD novo para ele. Logo que lançaram, sabe, o DVD comprou para ele. E aquilo me revoltava demais. E o tempo foi passando, passou ali alguns bons tempos, maus tempos, né? E um dia eu cheguei em casa do serviço e eu estava muito cansada aquele dia. Porque eu trabalhava de manhã e estudava de tarde. E daí eu cheguei do serviço, eu queria descansar um pouco, ele estava deitado no sofá. E eu disse, eu era muito gentil, né? Eu disse, levanta daí que eu quero ver TV. Ele disse, não, tua mãe comprou essa televisão pra mim, né? Enfim, eu disse, ai, fiquei indignada daí, toda aquela ira, tudo aquilo veio pra fora, eu peguei um pedaço de pau e eu queria bater nele. E aí ele pegou, saiu, porque ali onde a gente morava, ali na vila, a gente... Né, que fôssemos respeitados, as pessoas tinham medo da gente. Então, ninguém se metia, né? E como eu me dava com todo o pessoal, os guris da vila, tinha um monte de amigos, se mexesse comigo, deu, né? Sim. As Ele gurias, sabia que não podia... eu brigava com as gurias. As gurias, né? E com os guris, se fosse um homem, alguma coisa, se eu não conseguisse, os meus amigos, eles resolviam o problema. Sim. Enfim. E aí, ele pegou e saiu dali. Quando a minha mãe chegou, meu Deus, minha mãe ficou muito brava. Ela ficou muito brava e me mandou embora de casa, né? E nisso eu tinha um relacionamento e fui morar com essa pessoa, porque eu não tinha de morar. Eu fui morar com ele, eu tinha 15 anos. E 15 anos eu tinha nessa época. Continuei estudando, não parei de estudar. Só que eu pensava assim, eu preciso de alguém que me ame. Eu preciso de alguém que me ame, porque eu me sentia muito sozinha. E nessa época, como eu estava numa época de rebeldia, eu não tinha muito contato com a minha avó. Então, eu me afastei da minha avó. E aí eu pensei, já sei, vou ter um filho. Se eu tiver um filho, o filho vai me amar, né? Pela lógica. E aí eu engravidei do Fábio, do meu filho mais velho. E quando eu engravidei dele, que o pai dele ficou sabendo, ele ficou furioso, mandou tirar. E eu disse, não, eu quero ter um filho, eu vou ter um filho. Pronto, acabou. E tive o Fábio, né? Sempre trabalhei, né? Nunca parei de trabalhar. Sustentei a casa, meu filho. E continuei estudando. Graças a Deus, me formei, concluí o 2º grau, ensino médio, né? Com 17 anos. Mesmo com todo esse histórico, eu pensava assim, eu preciso estudar. Se eu não estudar, eu não vou ser ninguém na minha vida, né? É que Deus, ele já tem um projeto para a vida, né? Exatamente. Então, ele sabia que ele precisava te usar aqui na comunicação, então ele... Só Deus mesmo. Ele precisava que já tu estava tudo escrito, Tava né? tudo escrito, né? Como é que tu Glória ia a ser Jesus. operadora de áudio sem 2º grau, né? Só Jesus, Só né? Jesus é lindo. É. Enfim, e aí concluí o ensino médio e fui vivendo a minha vida. Só que quando eu fiz 18... Eu já fazia algumas festas, assim, né? Em off, né? Mas quando eu fiz 18 anos, eu pensei, agora eu posso entrar onde eu quiser. E aí o Fábio era pequeno e eu peguei e fugia do pai dele. A minha mãe... nós tínhamos nos mudado do Sarandi porque assassinaram o irmão do pai dele, do pai do Fábio. E nós fomos embora para Timbaúva, lá na Rubem Berta. E nisso, a minha mãe se mudou também, foi morar na Asa Branca. E eu pegava e dizia que ia dormir na mãe no final de semana e me sumia para festa, né? Mas não aprontava, não traía, não fazia nada disso. Só queria beber e fumar e dançar. Era isso que eu queria, assim, para esquecer tudo, esquecer os problemas. Parecia que aquilo lá era uma vida boa. Às vezes tu vê, né? Tu tem um parente na tua família que gosta de fazer festa, gosta de sair, gosta de, né? Mas, na verdade, aquela pessoa ela quer suprir algo dentro dela, que ela não tinha encontrado ainda. É aquele que a gente sempre fala aqui, né, irmã, né?
aquele buraquinho Um de vazio. Jesus Exatamente. que a gente quer suprir com qualquer coisa, né? Qualquer coisa que te preencha, que te tire da tua realidade. Tu não quer viver a tua realidade porque a tua realidade é dura demais. Então tu quer sair daquilo ali. E aí, só que isso vicia. E tu sente esse vazio, né? Claro. Mesmo tu não tendo uma realidade dura, assim, a pessoa sente um vazio, né? Exatamente. Pode ter tudo nessa terra. Se não tiver Jesus, não tem nada. Não tem Não nada. tem nada. E então, e aí eu acabei querendo só fazer festa, aí saí de casa de vez, porque também ele era viciado em jogo e coisas muito feias. Então, ele não servia para nada, digamos assim, da minha mentalidade, né? Não tinha o porquê. Eu vivia a minha vida, tinha o meu dinheiro, podia pagar um aluguel tranquilamente, podia viver bem tranquila criando meu filho, então por que eu passaria por aquilo? E a minha mãe sempre nos ensinou assim que homem não manda em mulher, que a mulher ela tem que ser independente, faz o que quer. Eu tinha um pensamento muito feminista, né? Aquela coisa de a mulher é livre, a mulher não precisa de homem, homem é só para, né, usar e deu, acabou a história. E aí depois que eu me separei do pai do Fábio, aí eu me joguei em festa, né? Festa. E só eu lembro que eu trabalhava e às vezes eu ia pro trabalho, eu tinha que tomar Coca-Cola com café para poder me manter acordada. Porque eu virava as noites, né? Sim. E o Fábio nessa época ficava muito com a mãe. Mas eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Tipo assim, eu me achava o máximo. É que, na verdade, tu achava que tu Que eu tinha era liberdade. feliz. Exatamente. Né? Essa liberdade que o Que mundo não existe. fala. Porque eu estava presa naquilo ali, eu não tu é conseguia escrava sair. do diabo. Exatamente. O tempo passou, daí eu tive um outro relacionamento e aí eu pensava assim, o Fábio vai ser sozinho, né? Eu tenho que ter um outro filho para acompanhar o Fábio, né? Porque só um não dá, né? Tem que ter dois. E aí eu quis ter o Lucas e tive o Lucas. Só que quando eu tive o Lucas e eu queria aquela produção independente, sabe? Coisa horrível isso, né? Mas tem mulheres que pensam assim. Tem mulheres que pensam assim. Não, vou criar e meus a tua filhos. realidade, tu não tinha Jesus, tu não tem... Era o que tu pensava na época. Exatamente. Eu tinha condições de criar meus filhos, vivia a minha vida bem feliz, fazia as minhas festas, aproveitava, fazia e pronto. Mas não sabia que aquilo ali era uma escravidão terrível, porque eu não conseguia sair daquele mundinho, né? Não, eu ficava presa naquilo ali e não saía. O tempo passou, aconteceu uma situação, aí o pai do Lucas foi embora de casa, daí agora eu que fui abandonada. Veio o reverso, né? Enfim. E eu sei que eu sofri muito nessa época, porque eu pensava assim, nossa, porque eu não queria morar com ele. Eu queria ficar com os meus filhos, criar eles, eu não queria morar junto. Mas ele, quando eu me mudei, fui morar numa outra casa, porque nessa época que eu engravidei do Lucas, eu morava com uma amiga. Eu morava com o Fábio e com essa minha amiga e ela com o filho dela. Então, era eu, ela e as crianças, né? E a gente aproveitava tudo, né? Desse mundo podre, miserável. E aí, eu pensei, engravidei, eu vou ter que morar sozinha, né? Aí, quando eu me mudei, o pai dele chegou junto com a mudança dele. Eu disse, agora eu vou ter que morar com ele. Eu, tá, beleza, né? Só que a gente fazia... Ele era muito parceria, assim, de fazer festa. Então, a gente não conseguia ter uma vida normal. A gente fazia festa toda sexta-feira, ia pra noitada, final de semana. Enfim, não era uma vida normal. E nisso envolve outras pessoas também, né? E ele acabou me traindo. Não tenho vergonha de falar isso, né? Sim, porque não... É uma coisa natural, né? Um abismo assim, chama outro abismo. Só que eu fiquei tão desesperada, porque eu pensava assim, nossa, agora que eu tenho uma família, né? Agora foi tudo por água abaixo. Por mais que... Porque não era aquela questão se eu não conseguia me apegar nele. Eu não conseguia me apegar em ninguém. Porque tinha aquela coisa de... Isso é bem importante falar, porque tem mulheres que passam por isso. É verdade. O que acontece? Como eu sofri o abandono lá do meu pai não tive pai, enfim... E os relacionamentos davam errado, tu cria uma barreira na tua vida, que é aquela questão, homem só vai te fazer sofrer. Sim. E tu cresce com isso dentro de ti, e tu cria uma barreira terrível, terrível, terrível.
E tem mulheres que eu conheço que são assim, que têm esse pensamento hoje, inclusive. Mas a gente está acompanhando e Deus vai fazer uma... Deus vai transformar. Por isso que a gente ora, né? Tantas vezes assim, para que Deus cure aquilo que está no subconsciente, no inconsciente, onde tu não consegue ver, porque tem mágoas lá dentro, né? Exatamente. Traumas, coisas que tu pensa errado da vida, né? Que só Deus vê. Que só Deus vê. Só Ele pode curar. E Ele é especialista em curar. Que coisa linda, Glória né? a Deus. Jesus é tão lindo. Enfim. E aí, nisso, me vi eu com dois filhos para criar. Sozinha. Eu disse, meu Deus, o que vai ser de mim, né? Só que eu não pensava em ir na igreja, nem nada disso. Até assistia uns programas de televisão que dava de manhã cedo. Mas não conseguia, assim. E aí eu fui morar no Sarandi. Quando eu fui morar no Sarandi, a minha irmã, a Naitê, eu sou Tainê, ela é Naitê. A Naitê, ela era do nosso Ministério da Restauração, né? Hoje ela está desviada, mas eu creio que Deus vai fazer uma grande obra na vida dela ainda, Glória em nome a de Deus. Jesus. E a Naitê, ela era da restauração e vivia me convidando. E eu dizia, eu não quero ir para a igreja, eu tenho horror à igreja. O que é isso? Tu acha que eu vou para a igreja para andar que nem tu? E debochava dela, coitadinha da minha irmã. Tão querida, tão amável. E eu via uma pessoa que era cristã, usava saia comprida, enfim, dando mau testemunho. E quanto mais eu via aquela mulher dando mau testemunho, não era minha irmã, tá? Mas essa mulher, quanto mais eu via ela dando mau testemunho, mais raiva eu tinha de crente. Eu não suportava crente. E por isso que é importante o testemunho, né, irmã Carla? Às vezes tu olha assim, tu pensa, não, as pessoas elas nos observam o tempo inteiro. Tu está sempre sendo observado. E o teu testemunho fala mais do que as tuas palavras, fala mais do que as tuas atitudes. E aquela mulher, as atitudes dela me fizeram pegar assim, nojo de crente. Eu tinha horror a crente. Foi assim que eu vim parar na igreja, né? Enfim. E aí fui morar no Sarandi, fiquei ali um tempo. E a minha avó, nessa época, morava em Cachoeirinha. Então eu ia no final de semana visitar a avó ainda era bem lúcida, né? E aí um dia eu disse assim, eu apesar de não ser cristã, eu sempre acreditei em Deus. Sempre acreditei que existe um Deus. Eu disse assim, Deus, se tu quer que eu vá então morar em Cachoeirinha, perto da avó, eu vou chegar lá hoje, vou conseguir uma casa e um lugar para deixar as crianças. Eu cheguei lá, fui para Cachoeirinha, e cheguei lá no mesmo final de semana. Eu consegui a casa e consegui a creche na frente da casa. E eu disse, glória a Jesus. O projeto de Deus é perfeito. Eu disse assim, que coisa legal. Então tá, vamos lá, né? Aí fui lá, conversei com a mulher da creche, acertei tudo. No outro final de semana eu já me mudei. Aí na segunda-feira... Vou tomar uma água. Na segunda-feira, quando eu fui largar os meninos na creche, o Fábio tinha, eu acredito que uns 6 anos... E o Lucas tinha 2 anos. A mulher da creche era crente. Só que ela não tinha me falado nada. Ela disse assim... Só tem uma questão. Para tu poder deixar eles aqui, tu tem que vir nos cultos nas quintas-feiras. Eu fiquei tão indignada, irmã Carla. Vocês não têm noção. Eu olhei assim para ela e falei assim, tu é crente? Por que tu não me falou? Se tu tivesse me dito, eu não deixaria meus filhos aqui. Fiquei indignada com ela. Ela disse assim, não tem problema, tu pode pegar os teus filhos e levar embora. Eu disse, mas eu tô indo trabalhar, o que eu vou fazer, né? E ela pegou e disse assim, não, tu que sabe. Se tu quiser levar eles, tu pode levar. Mas se eles forem ficar, eles têm que vir ao culto. Eu disse, então tá, beleza. Vou deixar eles aqui, mas olha só, tu não me convida. Tu não me convida pra vir. Guria passou 2 meses e ela não me convidou. Não me convidou. O crente tem que convidar. Eu até pensava assim, será que ela vai me convidar, né? E ela não me convidou. Ela cumpriu a palavra dela, né? Sim. E então, daí um dia, naquela época eu bebia muito, misericórdia. Eu não conseguia ficar um dia sem ingerir bebida alcoólica. Não conseguia. E eu achava, na minha mente, que eu bebia socialmente. Na minha mente, eu bebia socialmente, mas não era. Na verdade, a gente já estava ali escravizado pelo álcool, sem saber. Um detalhe, graças a Deus eu nunca usei droga, nem maconha, né? O dia que todos na minha escola fumaram maconha, aquele dia eu não fui na aula. Certamente, se eu tivesse ido, eu teria
teria experimentado e eu não estaria aqui hoje. Mas Deus sabe, né? Até onde pode ir. Exatamente. Imagina só, se eu tivesse fumado maconha, eu tinha virado uma pedrita, como se diz, né? Não ia conseguir, né? Misericórdia. Graças a Deus, Jesus nos guardou. Só que nessa época, irmã Carla, a gente fazia... Eu precisava... Festa, assim, olha, era segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A gente saía do trabalho com os nossos colegas de trabalho, que a gente falava que era uma família, né? Ia direto beber. Sentava no barzinho lá e bebia. Depois ia para casa. E na sexta ainda a gente pegava e saía. Ia para uma boate que tinha aqui em Porto Alegre. No sábado, a gente ia para uma outra cidade. E no domingo vinha para os Inferninhos do Centro. E como a gente tinha bastante pessoas conosco, a gente acha que a gente é livre. Tu acha, não, eu sou feliz, eu sou livre, tenho bastante amigos, eu faço o que eu quero. Tu acha que tu tá bem. Na minha mentalidade, eu estava muito bem. Porque eu tinha o meu trabalho, eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha casa, tinha os meus filhos, conforme eu queria ter. Conseguia me sustentar tranquilamente. E fazia festa, enfim, não me faltava nada, aparentemente, né? Aparentemente. Aí um dia, tô eu sentada lá na minha área, tava bebendo um negócio e fumando um cigarro, e o Fábio chega pra mim, meu filho mais velho, chega pra mim e diz assim, ai mãe, como tu tá feia. Eu olhei pra ele, como assim? Ele sempre dizia, ai, minha rainha, minha isso, minha aquilo, né? Sempre... E naquele dia ele disse isso, e eu fiquei chocada. Eu disse, como assim, meu filho? Ele, ai, mãe, vamos na igreja. Ah, me indignei com ele. Eu disse, olha aqui, ó, que negócio é esse de ficar me convidando para ir para a igreja? Tu quer ir para a igreja, tu vai. E se tu começar, tu também já não vai mais ir. E aí ele pegou, coitadinho, me lembro do rostinho dele até hoje, baixou a cabecinha assim, pegou o Lucas pelo braço e foi. Porque era do outro lado da rua, então eu fiquei cuidando deles, eles foram. Aí eu fiquei pensando, tá, o que eu vou perder indo, né? Não vou perder nada. Vou ali ainda, coitadinho, meu filho ficou triste, né? Vou lá. Aí peguei e fui. Eu botei aquele salto, toda maquiada. Parecia uma árvore de Natal. Né? Misericórdia. Fui e sentei bem atrás, irmã Carla. Bem atrás. Eu disse assim, vou ficar aqui, que aqui tá tranquilo, ninguém vai me ver, né? Fiquei lá. Daqui a pouco, quando eu comecei a prestar atenção, o irmão... Não era o nosso ministério, era um outro ministério, né? O irmão que estava ministrando lá na frente, parecia que ele estava contando toda a minha história, irmã Carla. Toda a minha história. Eu fiquei pensando, mas como assim? Eu pensava, ela contou tudinho para ele, né? E aí ele tá falando só porque eu tô aqui. Olha só, achando que o mundo gira em torno de mim, né? Achava que era... Eu disse assim, eu vou pegar ela depois. Já pensei em 1 milhão de coisas, né? Já pensei, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que... Deus, ele nos conhece, né? Deus nos conhece. E ele olhou para... E aí, só que assim, de acordo com o que eu pensava, ele respondia lá na frente. Eu pensava e ele, tipo, meio que respondia. Eu fiquei, como assim? Como é que pode um negócio desses? Pai, esse cara aí tem superpoderes, né? E, de repente, ele olhou para mim e ele disse assim, ninguém me falou nada. Sou eu, Deus, que falo contigo. E para provar que sou eu, Deus, que falo contigo... Hoje eu quebranto teu coração e lavo a tua alma com as tuas lágrimas. Agora, quando ele falou isso, eu caí de joelho no chão e chorei. Chorei como eu nunca chorei na minha vida, irmã Carla. Aquele choro, como diz o pastor Humberto, aquele choro bom, aquele choro com rãs, sabe? Aquele choro que escorria lágrimas com a maquiagem, misturou com a maquiagem. José está aqui no chat dizendo que só Jesus realmente transforma as pessoas. O José, nessa época, a gente se conheceu exatamente nessa época, o irmão José, tio do Pedrinho. E aí, ele ia na igreja, nessa igreja também lá. Então, ele acompanhou uma boa parte. Enfim. E aí eu peguei, depois daquele dia, eu aceitei Jesus ali naquele momento e nunca mais, Carla. Nunca mais bebi, nunca mais fumei, nunca mais. Porque eu pensava, eu não posso entristecer Deus. Só que a igreja lá era uma igreja liberal. Então não tinha ensinamento da palavra. Sim, não tinha doutrina. Não tinha ensinamento nenhum. Não tinha. Hoje muitas igrejas não têm ensinamento. A gente pensa assim, quando tu pensa numa igreja, tu tira por base o que é a nossa igreja, o nosso ministério. Eu louvo a Deus pelo Ministério Restauração, pelo ensino que nós temos.
Mas lá não tinha ensinamento. E quando o pastor soube onde eu trabalhava numa operadora de telefonia aqui do Rio Grande do Sul, dava suporte técnico por telefone, coisa e tal. Quando o pastor dessa igreja soube do meu currículo, vamos dizer assim, ele me convidou para largar o trabalho e ir trabalhar para ele. Então eu cuidava da igreja, ele era cantor, cuidava da gravadora, cuidava da rádio que ele tinha e cuidava também da livraria. Ele tinha uma livraria também. Eu passava o dia na livraria, depois à noite ia para a igreja. Eu vivia só em função de Deus, né? Glória a Jesus. E depois, com o tempo, fiquei como líder de jovens do ministério. E a misericórdia, ele ia me ungir como pastora. Olha só. Só para te ter uma ideia como é que pode as coisas, né? E eu fui aprendendo de Deus, porque eu tinha uma sede. Eu comecei a ler que Deus falava com as pessoas. Lendo a Bíblia, né? Eu comecei a ler, disseram que a Bíblia era a palavra de Deus, né? Eu disse, bom, se é a palavra de Deus, então eu quero isso daqui. Quero falar com Deus, né? E até hoje, Deus é meu pai. Deus é o pai que eu tenho. Então, eu converso com ele como eu conversaria com o pai. Porque ele é meu pai, ele me entende. E eu abri a Bíblia e eu comecei a ler que ele falava com as pessoas. Eu disse, tá, Deus, só um pouquinho. Se esse aqui ouvir a tua voz, está escrito que o Senhor não muda, então o Senhor não mudou, então eu também quero ouvir. Eu quero ouvir tua voz, Deus. Aí eu entrava naquelas campanhas de jejum, de oração, jejuava do jeito que eu vi o jejum de Daniel, pensava assim, bom, se eu tomar só líquido, então também é um jejum. E aí eu fazia um jejum de 3 dias, totalmente sem ensinamento, sabe? Porque eu perguntava para o pastor daquele ministério, ele dizia que não precisava jejuar. Jesus já tinha pago o preço, então não tinha por que eu jejuar. Só que eu li na Bíblia que quando fosse tirado o noivo, nós teríamos que jejuar, os discípulos teriam que jejuar. E eu disse, não, então eu tenho que jejuar. Aí, por mais que ele falasse uma coisa, eu pegava e procurava seguir o que estava na Bíblia. E comecei a jejuar e buscar Deus. E Deus começou a falar comigo, irmã Carla. A falar comigo, comecei a ouvir a voz de Deus. Tem gente que hoje não ouve mais a voz de Deus e diz que Deus não fala mais. Coisa Deus tremenda, fala sim. Né? Deus fala sim. Deus fala e a gente pode ouvir a voz dele, é nítido. E eu caí na besteira de falar para um outro pastor que ajudava lá, que era o segundo do pastor, do nosso pastor, lá na igreja. E caí na asneira de falar para ele que eu ouvia a voz de Deus. Para quê? Ele veio e disse assim, irmã, Deus não fala mais com os homens. Como que não? Mas se Deus não mudou, Deus fala assim. Não, Deus não fala mais. Aí ele veio com toda uma teoria. Aí eu fiquei ouvindo, né? Respeitei, né? Tá, fiquei ouvindo. Mas eu ficava pensando assim, não, mas olha só, Deus fala comigo. Aí eu abro a Bíblia, confirmo a mesma coisa. E se eu ligar um hino, ligar o rádio, começa a tocar um hino, vai tocar confirmando tudo que Deus falou comigo. Sim. Como é que pode Deus não falar? Como que pode? Sim, não as evidências estavam ali na tua frente. Exatamente. Não tinha como não ser Deus. Sim. E Deus foi nos dirigindo. O que acontece? Aí o tempo foi passando, eu me batizei, ali a gente aprendeu algumas coisas, tipo, a perder a vergonha, assim, no público, né? Começamos a apresentar programas de rádio. No fim, a coordenação da rádio lá ficou para mim. Ele viajava bastante, o pastor dali. E aí, no fim, a gente cuidava de toda a programação, atendia igrejas, atendia o pessoal ali. E a restauração tinha programa lá na rádio. Eu lembro que, quando as irmãs chegavam, eu olhava assim, eu ficava indignada, né? Eu pensei, olha só, elas não têm amor, o que adianta estar com a saia arrastando? Aquele palavreado, né? Elas não têm amor, o que adianta a saia estar arrastando? A língua delas é maior do que a saia, porque eu tinha tido uma experiência ruim. Claro. Eu tinha visto uma pessoa de doutrina dando um mau testemunho. Então, para mim, todas as pessoas de doutrina eram daquela mesma forma, o que é uma grande mentira. Na verdade, poucas pessoas que guardam a doutrina e que vivem a palavra de Deus dão mau testemunho. São poucas. A maioria se esforça. A maioria luta. A maioria se esforça com todo o coração para poder fazer o certo. Verdade. Glória a Jesus. 7,6 já. E o tempo foi passando, a gente foi lendo a Bíblia, foi buscando a Deus. E nos programas, o irmão José está aqui no chat, o irmão José pode confirmar. O José, inclusive, participou, foi a primeira vez que ele participou de um programa, foi quando ele foi lá na nossa rádio.
E nós tínhamos um programa que nós orávamos pelas pessoas, irmã Carla, e elas ficavam curadas na hora. Elas ligavam, pediam oração e a gente orava, ficavam curadas na hora. E Deus fez coisas lindas através daqueles programas. Foi lindo, lindo, lindo o que Deus fez. Só que o tempo passou e aí começou aquela função, tu é sozinha, tu tem que casar, tu é sozinha, tem que casar. Sabe aquela pressão que vem sobre a vida da gente, né? E irmãs com ciúmes, porque às vezes a gente tinha reunião com irmãos, né? E as pessoas ficam... Acontece, né? E aí eu comecei a me pressionar por isso. E eu conheci uma pessoa e acabei me relacionando com essa pessoa. Esqueci da Bíblia, né? Misericórdia. Mas a gente não tinha esse ensino da questão de fornicação. Essa questão que nós temos hoje, esse ensino que nós temos hoje, a gente não tinha. Não tinha isso. De primeiro orar e orar de novo. Exatamente. E orar de novo. E aí, eu conversei com o meu pastor, e o meu pastor disse assim, não, vocês já são um só, não tem problema. Agora é só regularizar a situação. Olha só, esse era o ensino que a gente tinha lá. E continuei com todas as minhas atividades, continuei, né, fazendo o que eu fazia. Enfim. Só que eu sentia que não estava certo. Eu me sentia muito mal, eu estava errada e não... Só que essa pessoa, ele era droga dependente. E aí eu pensava, não, eu preciso ajudar ele. Deus colocou ele na minha vida para me ajudar ele. E aí, no fim, eu acabei vivendo só em função dele. E aonde eu estava, não tinha poder de Deus. Não tinha. Não tinha o que nós temos hoje, o que nós temos na restauração. E eu sentia aquele vazio, eu dizia, meu Deus, eu preciso de algo a mais para vencer isso, né? Só que antes de vir para a restauração, eu lembro, eu estava lá na igreja, na Liberal ainda, e tinha um programa de rádio, irmã Carla. Naquela época, eu ainda usava calça, né? Não usava saia. E entrou um encarregado, um irmão, para apresentar o programa, o irmão Aldo, pastor Aldo. Ele estava na serraria por último agora, a última vez que eu ouvi falar dele. E ele entrou com a Bíblia, eu dei paz ao Senhor, e ele entrou com a Bíblia assim, ó, para não olhar para mim. Eu fiquei tão braba, mas eu fiquei muito indignada. E eu fui para casa, eu disse, Deus, onde é que já se viu? Por isso que eu não gosto deles. Eles se acham melhores do que a gente. E comecei a discutir com Deus, né? E aí Deus disse assim, te olha no espelho. Aí eu fui lá e me olhei, né? E Deus falou, dá para dizer que tu é minha serva? Eu disse, sim, o que vale é o coração. E eu nunca tinha lido na Bíblia que é corpo, alma e espírito. Que tem que ser santificado o corpo, alma e espírito. E Deus falou comigo, não, é corpo, alma e espírito. As pessoas têm que te ver na rua e ver que tu é minha serva. Eu fiquei... Depois daquele dia, eu só tinha uma saia. Era a única saia que eu tinha. Eu usava ela de dia, de noite, pegava, lavava e botava atrás da geladeira para poder usar no outro dia. Comecei a usar só a saia. Só que o cabelo eu ainda pintava, né? Pintava de loiro. E aí começou a vir as lutas, começou a vir as guerras. E eu pensei, não, eu preciso de algo a mais. E um dia eu entrei na igreja, nessa igreja que eu congregava, e eu vi, irmã Carla. Eu vi um demônio gigantesco andando para lá e para cá, em cima do púlpito. E eu olhava para a cara do pastor, o pastor com o rosto todo deformado. E eu olhava para o outro, o rosto todo deformado. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Aqui não é meu lugar, eu tenho que ir embora daqui. E peguei, fui embora. Saí porta fora e fui para a restauração que tem lá em Cachoeirinha, lá na sede. Saí andando, né, porque ficava perto. Saí andando e fui. Cheguei lá, entrei, o coral da União Feminina estava escalado. Naquela época, o coral da UF tinha 3 uniformes. Era o verde, o branco, que era a camisa branca e a saia preta, e o rosa, que é o oficial, né? Elas estavam todas de branco. Estavam cantando aquele hino da harpa, o 500 e... Meu Deus, aquele quão... Ai, agora eu esqueci o número do hino. Olha aí, Carla, eu acho que é 526, se eu não me engano. 526 ou 525, um dos dois. 526. Senhor, meu Deus. Esse aí. Elas estavam cantando esse hino. E eu lembro que parecia um coral de anjo, assim. E eu entrei, eu tava tão mal, porque nisso, essa pessoa com quem eu tava morando já tinha voltado para as drogas de novo. Já tava fumando pedra de novo. Já tava vendendo tudo que eu tinha dentro de casa. E aí eu naquela luta. E quando eu entrei, assim, me veio aquela coisa, assim, aquela paz, aquela coisa lá no teu espírito, sabe? Eu me senti completa naquele momento, eu me senti, é aqui o meu lugar. E nisso,
O Deus falou comigo quando as irmãs cantavam lá, dizendo assim, eu quero que tu esteja com elas. E eu fiquei, pá, aqui é o meu lugar. E eu vejo a misericórdia de Deus, irmã Carla, porque assim, mesmo no pecado, Deus falava comigo. Mesmo no pecado, Deus tentava me trazer de volta. Porque eu estava tentando. Deus sabia que aquilo ia além das minhas forças. E tu não conhecia, né? Exatamente. Tu não tinha tido o ensinamento, exatamente. Né? Só que lá no meu espírito, eu sentia que eu estava errada. Que aquilo não estava certo. Não estava certo. E aí eu peguei, naquele dia, assisti o resto do culto. No final do culto, esperei o pastor, era o pastor Lauro, que hoje não está mais conosco. Pastor Lauro, esperei ele vir e conversei com ele. Expliquei toda a situação para ele, expliquei tudo. E ele disse assim, não, faz assim, ó, regulariza a situação e pronto. Aí fiquei pensando, tá bom, né? Poxa, ele deveria ter me mandado orar, né? Mas tudo bem. Deveria ter dito, faz uma prova com Deus, vê se realmente isso é de Deus, né? Enfim. E aí, no final das contas, nessa época, aí começou aquela luta, e um dia eu fui orar, eu disse, ai Deus, olha só os meus cabelos, assim. Não, eu disse, por que eu tô passando por essa luta, Senhor, meu Deus do céu? E aí Deus disse assim, te olha no espelho. Porque eu via as irmãs que não pintavam os cabelos, né? Mas eu achava assim, não estava na Bíblia que não podia. E realmente não está na Bíblia que tu não pode pintar o cabelo, né? Não está na Bíblia. Na Bíblia que tu não pode mentir. Exatamente. É, que é a mesma coisa. E eu fiquei assim, ó, naquela, será que é por causa do meu cabelo, Deus? Será? E aí Deus mandou eu me olhar no espelho, eu me olhei no espelho, e Deus disse assim, teu cabelo é dessa cor? Eu disse, não. Então disse assim, então o que tu vive é uma mentira? Eu disse, pá. E quem mente é filho de quem? Nunca mais eu pintei meu cabelo. Nunca mais. E o cabelo loiro, quando tu para de pintar, ele começa a ficar cor de laranja, né? Sei. Então ele tava todo cor de laranja, assim, seco, uma palha seca, né? E até veio uma pessoa e disse assim, por que tu não pinta da cor original, né? Acho que pode. Eu disse, não. Deus disse, não é mais pra tocar no cabelo. E o corte de cabelo também, eu era muito vaidosa. Era eu e uma árvore de Natal, né? Então foi bem difícil. E aí o corte do cabelo. Um dia eu tava na luta também, numa luta, e Deus disse assim, lê 1 Coríntios 11. Eu fiquei 1 Coríntios 11 e comecei a ler. E ali diz que o cabelo da mulher é a autoridade sobre os anjos. Tu não pode cortar teus cabelos. Nem as pontinhas. Não pode. Não pode. Nunca mais. Aí não cortei mais, não pintei mais, nada mais disso. Pela misericórdia de Deus, né? Porque mesmo eu no erro, no pecado, fora do centro da vontade de Deus, Deus estava falando comigo e Deus ia trabalhando na minha vida. Porque muitas vezes o José disse que não podia, dizer assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Crente não anda assim, o irmão José. Crente não anda desse jeito, tu tem que mudar. E eu disse assim, cuida da tua vida, não te mete na minha vida. Enfim. E o tempo foi passando, eu acabei indo embora para Camaquã, fugindo da situação, tentando fugir. Porque a pessoa, quando ela tem um dependente químico em casa, irmã Carla, ela tenta fugir de todas as formas possíveis, né? É verdade. Ela tenta se esconder, ela tenta fazer com que ninguém perceba o que tu tá passando. Tanto que os meus parentes, eles não sabiam. Eles nunca desconfiaram o que eu passava. Porque eu sempre tive uma vida assim... Sempre estudei, trabalhei, tinha os meus filhos, não pedia nada para ninguém. Então, ninguém sabia o que acontecia comigo. Só me viam sorrindo, feliz, brincando com todo mundo. Mas o que eu passava, ninguém sabia. E nessa época, eu morava perto da casa da minha avó. Então, eu sofria em casa e chegava lá e tinha que parecer que estava tudo bem. Estava sempre tudo bem. Aqui, ó, a irmã Zuleide está fazendo uma pergunta. Me diz, quando alguém fazer fisioterapia e perde todo o cabelo? Quimioterapia. Isso, a quimioterapia. É importante... Mas aí tu já perdeu o cabelo, né? Não foi tu que tirou. Tu não pode tu tirar, né? Não pode tu tirar. Tu não pode tu ir lá e cortar teu cabelo, de maneira alguma. Mas tu fez quimioterapia, é uma consequência da quimioterapia, né? É uma consequência, não adianta. É que nem a pessoa... tu começa a ficar careca, né? A mulher começa a cair cabelo, começa a ficar careca. Acontece. Não é culpa dela. O problema é a mulher ser vaidosa e ir lá e cortar as pontinhas do cabelo. Cortar pra deixar retinho, deixar aparelho. Isso é vaidade. Isso é vaidade. Aí tem gente que diz assim, se tu cortar a ponta do cabelo vai crescer mais rápido. Só um pouquinho. Misericórdia. Misericórdia.
Voltando. Voltando. Fui embora pra Camaquã. Não tinha. Lá em Camaquã a gente não tinha... Era horrível porque eu não tinha trabalho. Não tinha trabalho e a mãe tinha ido embora pra uma fazenda e me deixou na cidade, na casa dela. E lá eu pensei, bom, o currículo que eu tenho, eu chego lá, certo que eu consigo emprego em 2 dias eu já estou trabalhando, capaz. Fazia 2 semanas e nada, 3 semanas e nada. E a gente ia se mantendo, né? Chegou num dia que eu só tinha arroz puro para os meninos. Só arroz puro, irmã Carla. E o Fábio, aí eu comecei a mexer nas coisas lá, achei 25 centavos. Naquela época o ovo era 25 centavos. Aí eu disse, Fábio, vai lá e compra um ovo. Aí o Fábio foi lá, buscou o ovo. Quando ele vinha vindo, chegou em casa, daí chorando com o plástico, o ovo quebrado. Caiu. Tinha caído e quebrado o ovo, coitadinho. Querido. E eu disse, meu filho, acontece, vamos orar. E a gente orou. E não demorou muito. A minha mãe chegou lá em casa, ela foi fazer rancho. E tudo que ela comprou pra ela comprou pra mim também. Tudo. Carne, mistura, tudo. Tudo. E o nome de Jesus foi glorificado ali. Glória porque eles viram Deus. Glória a Jesus. Isso é bem importante, irmã Carla. Lá em casa, sempre quando a gente tem uma situação, o que a gente faz? Vamos orar. E os guri acompanham isso. E eles veem que Deus, ele tá na vida da gente. Isso é bem importante. Você que é mãe, você que é pai. O filho quer um tênis. Vamos orar. É fácil, dá para ir lá e comprar. Talvez tu até tenha condições, né, de ir lá e comprar. Mas Deus precisa... Deus quer se manifestar na tua vida. É verdade. E como é que ele vai fazer isso? Se tu tá suprindo todas as necessidades do teu filho, por que Deus vai fazer, né? Mas aí tu diz assim, não, vamos orar. E Deus vai lá e supre a necessidade. É verdade. Tem pais que Deus não deixa ter tudo. Porque se tivesse tudo, criaria os filhos como? Sim. Né? Enfim. E aí, nisso o nome de Jesus foi glorificado. E eu insisti, fiquei mais um tempo lá, depois voltei para cá, voltei para Cachoeirinha. E acabou eu voltando com essa pessoa e continuei naquela vida horrível. Só que eu me decidi que eu queria mudar de vida, eu não queria mais aquilo. E aí eu fui lá, assinei os documentos lá no cartório, resolvi o problema, né, para poder entrar em comunhão. Me batizei de novo na restauração. Eu já tinha me batizado lá, me batizei na restauração, porque para mim aquilo não foi um batismo, foi um banho de piscina. Não, tu não tinha entendimento, né? Não tem como... O José botou aqui, ó. Se é tudo verdade o testemunho dela, eu conheço ela. E me batizei de novo na restauração. Só que continuava sofrendo aquelas situações em casa, né, irmã Carla? Essa pessoa me batia, essa pessoa traía, essa pessoa roubava tudo que a gente tinha dentro de casa, trocava por pedra. Mas quanto mais ele fazia, mais eu me firmava com Jesus. Quanto mais ele fazia coisas erradas, mais eu pensava assim, eu preciso de Deus, senão eu tô ralada, né, irmã Carla? Senão o que vai ser de mim? E o que aconteceu? O tempo foi passando, os anos foram passando, e quanto mais eu sofria, mais eu buscava Deus. Quanto mais eu sofria, mais eu buscava Deus. E um dia eu estava no INSS, no meu outro trabalho, e eu estava aqui na sede orando, estava de joelho ali orando. Eu disse, Deus, eu queria fazer alguma coisa para ti que só o Senhor visse, que ninguém mais visse, só o Senhor. E aí Deus disse assim, abre os olhos. Quando eu abri os olhos, estava a irmã Zoé com uma vassoura na mão, nossa amada irmã Zoé, saudosa irmã Zoé, que hoje está com Jesus. E eu olhei assim para ela e baixei a cabeça de novo. Não, Jesus, limpeza não dá. Não dá, Jesus, se limpar minha casa, como é que eu vou limpar? Não dá, Deus, não dá. Deus disse assim, tu não quer fazer algo? Tu não disse que tu quer fazer algo que só eu veja? Ajuda a minha serva. Ai, meu Deus do céu, Jesus amado. Aí eu abri os olhos, olhei assim, paz, irmã, e ela, paz, abriu aquele sorriso, ela parecia um anjo. Abriu aquele sorrisão dela. E eu disse, irmã, eu preciso falar contigo. Aí a gente foi lá no banheiro, e eu contei o que Deus falou comigo, né? E ela disse assim, irmã, eu já estava te esperando, porque Deus falou que ia mandar alguém. E ela me acolheu, irmã Carla. A irmã Zoé me acolheu de uma forma tremenda, assim, foi minha mãe na fé, né? Foi que me ensinou muitas coisas, oração, jejum, assim, aquela prática mais profunda, né? E eu comecei a limpar a sede, comecei a trabalhar aqui na sede, ajudar na sede como voluntária, limpando a igreja. Eu limpava cada quadradinho dos azulejos aqui, eu limpava assim, eu dizia, Senhor, limpa o meu coração que nem eu limpo esse chão, limpa o meu coração que nem eu tô limpando esse chão, e orando, ia limpando, ia orando. E aí,
com o tempo, aí eu conversava com a irmã Zoé, daí ela descobriu, aí, nessas conversas, que eu trabalhei no estúdio, coisa e tal. E as meninas que trabalhavam aqui no estúdio, naquela época era a irmã Fátima, a irmã Odila e a irmã Valquíria à noite. Naquela época, as gurias não conseguiam tirar férias, porque não tinha ninguém para ficar no lugar delas. Exatamente. Estavam há anos sem tirar férias. Meu Deus, o horário já foi. E aí o pastor Josué me chamou para conversar, perguntando se eu queria trabalhar na igreja. E eu disse, eu gostaria, né? Aí ele veio, me perguntou o que eu sabia fazer, eu conversei com ele, daí vim e fiz um treinamento no estúdio. Só que não tinha vaga, no caso era só para tirar as férias mesmo. E aí abriu uma vaga. E o pastor José me ligou, nisso eu já estava um tempo presa dentro de casa, não podia sair para lado nenhum, porque tinha até parado de ajudar a irmã Zoé, porque o pai do Pedrinho tinha me proibido de sair de dentro de casa. E se eu saísse, ele roubava tudo, então não podia ficar presa, nem na igreja eu podia ir. E o meu alimento era os programas Restaura a Mulher. Esse era o meu alimento. Eu via todos os dias, era o que eu conseguia me manter com Jesus, né? E aí o pastor José me chamou para trabalhar na igreja, para ser funcionária da igreja. Só que eu achei que eu ia trabalhar no rádio, né? Era o que eu tinha experiência. Mas eu fui trabalhar na faxina. Na faxina. E Deus trabalhou tanto na minha vida nessa época. Deus fez assim com a Tainise, esmagou. Nisso o pai do Pedrinho foi pro Desafio Jovem, ficou internado lá. E Deus trabalhou na minha vida aqui. E eu lembro que eu tinha um desejo de ajudar no Café Convívio, que era o nosso antigo trabalho. Eu tinha um desejo de ajudar. Falei várias vezes com César Cunha, que eu pensava, não, se eu não conseguir ajudar a pessoa que morava comigo, como é que eu vou ajudar outros, né? E Satanás usa muito isso, irmã Carla, tu não vai fazer porque tu não conseguiu ajudar os teus. Ele usa as nossas falhas para nos acusar e nos colocar impedimentos, né? Exatamente. E aí, eu peguei, chegava a ter sonhos que eu tava com a camiseta do Café Convívio, enfim. Passou o tempo, o pai dele saiu de lá, caiu nas drogas de novo, e assim era. Foram várias internações, várias. E na última vez que ele teve internado, Deus trabalhou muito na minha vida aqui. Deus me ensinou a submissão incondicional. Independente do que ele fizesse para mim, não era para mim que ele estava fazendo, era para Deus. E o que eu fizesse para ele, eu não fazia para ele, eu fazia para Deus. Então eu era obrigada a respeitar e honrar e tratar como Deus, mas não importava as atitudes dele. O que importavam eram as minhas atitudes, porque eu ia ter com Deus, não com ele. No final das contas, Deus trabalhou de uma forma tremenda. Ele acabou adulterando mais vezes e Deus falou comigo que tinha me livrado dele. Então eu entrei com um processo de divórcio, toda a função, e realmente assim, houve um desligamento no mundo espiritual. Deus fez algo lindo. Só que aí levantou aquele muro, aquela barreira, ficou enorme daí, porque eu pensei, nossa, olha que horror o que aconteceu na minha vida, que desgraça, né? Não consegui ajudar a pessoa. Mas continuei buscando a Deus, né? E me firmei mais ainda com Deus, depois disso, e comecei a buscar a Deus. E em 2018, eu entrei no início de 2018, num início de depressão, eu acho. Eu estava quase me desviando. Aí no Congresso Geral eu disse assim, eu vou pro Congresso Geral, vou montar toda a estrutura e vou largar lá com a irmã Valquíria. Eu já falei isso aqui antes. Vou largar lá com a irmã Valquíria e ela que lute, né? Ela que lute, eu vou embora. Só que a irmã Valquíria não veio. Ela veio depois, chegou atrasada, foi obrigada a ficar. E chegou no domingo, eu disse assim, meu Deus, olha só, todo mundo recebendo de Deus e eu não recebi nada. Tô aqui com dor, cansada. E nisso veio um irmão, botou a mão na minha cabeça e disse assim, eu tenho um grande projeto contigo. E começou a falar. E para provar que sou eu, Deus, nesse momento eu alivio as dores do teu corpo. E eu caí no chão e levantei sem dor nenhuma. E eu, tá, beleza, né? Só que antes disso, foi no domingo. No sábado de manhã, antes, no programa do Café Convívio, da Capelania Prisional, às 6 da manhã, o Ombro Amigo que tinha, Deus falou comigo, tu tá que nem Marta, só pensa em trabalhar, mas eu te quero ajudando eles. Só que eu pensei, não é, né? Coisa na minha cabeça. E aí, depois, no domingo, voltando para domingo, quando me aliviou essa dor, eu levantei e, vou gravar entrevistas, né? E peguei o celular e fui gravar entrevista. Quando eu fui gravar a entrevista com minha irmã, ela me olhou, começou a falar em língua estranha e já me entregou um mistério, dizendo que Deus me escolheu para trabalhar com aqueles que ninguém mais querem. E começou a falar sobre o nosso trabalho do Café Convívio. Aí liguei para o Sica, eu disse, Sica, não adianta, é assim, Deus me quer o Café Convívio e eu quero.
E aí ele já me deu algumas funções para a gente fazer, já conseguimos, já começamos a fazer a obra. E quanto mais a gente trabalha para Jesus, mais Jesus trabalha para a gente. Mais Jesus trabalha. Glória a Deus. E por fim, irmã Carla, depois que eu comecei a trabalhar para o Café Convívio, no Café Convívio, Deus mudou minha vida tremendamente. Deus fez coisas que nem eu consigo entender. Porque quando tu vai atender uma pessoa ali na mesa, tu encontra cura para ti. É verdade. Quando tu conversa com alguém, Deus vai te curando lá dentro. E Deus vai fazendo uma grande obra na tua vida. Tem pessoas que não querem ajudar porque pensam, eu vou lutar muito mais. É verdade, tu vai lutar muito mais, mas tu vai ter muito mais vitória. É verdade. Quantas vezes, irmã Carla, que a gente senta ali para atender e tu tá com uma luta terrível na tua casa. E tu senta ali, tu ouve aquela pessoa, tu atende aquela pessoa, tu ajuda aquela pessoa. E depois tu vai para casa, Deus solucionou o teu problema na tua casa. É verdade. Isso é a coisa mais linda que existe. E desde então que Deus tem feito maravilhas assim na minha vida. Maravilhas. E eu glorifico a Deus porque Ele é maravilhoso, né, irmã Carla? Maravilhoso. Ele é maravilhoso. E Deus tem feito coisas maravilhosas e em breve eu vou dar algumas notícias aqui, né, se Deus quiser. Né? Se, né? Mas Nós temos uma parte 3 do testemunho, mas mas isso vai demorar. Parte 3. Vai demorar mas, enfim. Mas o mais importante, assim, sabe, de tudo, das coisas que tu falou, eu conheço um pouco o teu testemunho, né? Mas, assim, olha o que a irmã Tainê, ela contou lá atrás. Ela contou que ela bebia todos os dias. Ela bebia todos os dias. E quem bebe todos os dias é um viciado, um alcoólatra. E ela, com uma ação de Deus, ela nunca mais bebeu. Nunca mais. Mas foi um momento único. Que Deus é esse? Ele é lindo. Nosso que faz Jesus isso, que te liberta num único encontro, numa única vez que Ele toca o teu coração. A misericórdia E tu dele. levantou, liberta. Eu conheci um amor que eu não conhecia. Não importa ali naquele momento, porque Deus tinha um planejamento muito maior, não importa em que lugar ela estava. Importa que o Deus, que é o único Deus, que só existe um Deus, tocou no coração. E o que é incrível, irmã Carla, é que assim, hoje a gente consegue ajudar qualquer tipo de pessoa. Porque eu vejo assim, as situações que eu passei, foram muitas situações. Tem coisas que a gente não falou aqui, né? Mas são muitas situações. Então, cada pessoa que tu vai atender, tu já passou por aquilo. Tu pode ajudar. Isso nós já falamos, né? Eu tenho uma amizade com a irmã Tainê, que acompanho ela, assim, nós acabamos fazendo várias coisas juntas, né, irmã Tainê? Então, eu vejo ela em situações, assim, que eu hoje estou aprendendo, né? Mas que ela senta na calçada, fala com as pessoas ali na Garibaldi, ali na Voluntários, ela entra no estabelecimento das pessoas, nos bares, nos botecos da vida, ela entra, ela vai, ela fala de Jesus, ela fala com verdade, ela fala com autoridade, ela fala... E isso é possível porque ela passou por tudo isso, né? Exatamente. Talvez hoje tu tá sofrendo aí na tua casa. Tu tá dizendo, Deus, por que eu tô passando por isso? Porque Deus tem algo maior pra tua vida. É verdade. Deus tem algo melhor pra tua vida. É verdade. Deus sempre tem algo maior que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, não desceu ao teu coração. O negócio é tu te apegar com Deus. É tu te jogar em Deus. Ah, mas eu tô sofrendo, tá doendo. Vai doer igual. Tu vai sofrer igual. A tua escolha é ou tu sofre com Jesus ou sem Jesus. É verdade. Então, melhor é sofrer com Jesus, que pode resolver todos os teus problemas, todas as tuas situações. E pode quer glorificar o nome dele na tua vida. Porque tem gente que não se entrega totalmente para Jesus, irmã Carla. Tem gente que entrega só aquele ladinho ali, que a minha área emocional, eu não deixava Deus trabalhar. Era presa, assim, tinha um muro gigantesco, assim. Eu não deixava Deus trabalhar na minha vida emocional. Porque eu tinha sofrido demais. E aí aconteceu uma situação e Deus fez assim no meu coração. Eu contei aqui, né? Eu senti uma dor no peito terrível. Ficou dias, o meu peito doía. E de repente, assim, como se tivesse uma mão mexendo. De repente, aquela mão pegou e tirou aquilo.
e ficou um buraco, e entrou algo, e veio uma outra mão e colocou algo. E é algo tão maravilhoso, algo tão especial, algo que inunda o meu ser e me faz sorrir todos os dias. Glória Um a amor Deus. de Deus manifestado através do amor de Deus. Do amor de Deus. Do amor de Olha Deus. que o irmão Francisco, nosso querido irmão Francisco, dirigente do culto de sexta-feira, disse, e isso é verdade, né? Glória a Curadas Jesus. para curar. Exatamente. E é isso que Deus quer fazer contigo. Não te pergunta por que tu tá passando por isso. Procura ajuda. E saiba que Deus vai usar essa situação em que tu tá sofrendo para ajudar outras pessoas. Exatamente. Esse é existe um Deus. motivo. Existe um motivo e tem um porquê. Não importa o tamanho da tua dor, o tamanho da tua luta, É não importa, verdade. não importa. Deus tem a cura. A cura está em Deus. Irmã Carla, bem rapidinho, que já passou nosso horário, né? Sim. Entrou aqui depois no nosso chat, irmão Edmilson Barros. Irmão Fábio Goulart, Deus te abençoe. Irmão Fábio lá de Viamão, Deus abençoe, irmão Fábio. Glória a Deus. O irmão Fábio faz parte do meu testemunho, ele é uma bênção de Deus, servo de Deus, né, irmã Carla? É verdade. Irmã Da Rosilene terceira Locke. parte. Irmã Rosilene Locke, de Santa Catarina, quer me ajudar, irmã Carla? Irmão Paul Sandrini, paz, oração e união. Paz, irmão Paul. Glória a Deus. Diretamente lá de lá dos Estados Unidos. Isso aí. Irmão Fernando Padilha, de Maracaju. A irmã Deusa Vargas. Glória a Deus, irmã Deusa. Irmã Rosane, de Sapiranga. A irmã Maria Ivanilde. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmã Nara Ortiz, lá de Cacequi. A irmã Jennifer Damasio. Irmã Maria Antunes, chegou a falar? Não, Ai, nós não falamos, né? Irmã É, Maria Antunes, Maria Deus Antunes. abençoe. Aqui, Jennifer Damasio, a gente vai ter que ser mais rápida, amiga. Vamos lá, vamos lá. Irmão Silvio Borges, ali do Ombro Amigo de Gravataí. Glória a Deus. Irmão Adenir Goulart, de Santa Rosa. Irmã Elaine Costa. Elaine Costa, de São Leopoldo. Elaine. Nossa comunicação lá em São Leopoldo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aqui, a irmã Marla Tormes. Que honra, irmã Marla. Glória Jesus. a Deus. A irmã Zuleide Nunes, lá de Viamão. Glória a Deus. Jesus. Irmã Franciane, ela, quando o esposo dela estava no desafio, ela fazia o acompanhamento nas famílias, isso em 2010. A gente fazia o acompanhamento junto. A irmã Glória Franciane a tem um Deus. testemunho tremendo. Acho que uma hora vamos trazer a irmã Franciane, se ela se disponibilizar, o irmão André, Glória né? a Deus. Glória a Jesus. A irmã Aline Machado, querida Aline, Deus abençoe. Olha aqui, pastor Ezequiel, Elias, a irmã E a Ivone. irmã Deus Ivone, abençoe glória a vocês. Deus. Glória a Jesus. Irmã Loreni, a irmã Lore, nossa cooperadora também. Irmã Ana Araújo, Glória a Jesus. Irmão Jean Felipe. glória a Deus. E a irmã Zilá Rodrigues, lá de Quaraí, Rio Grande do Sul, Glória a Deus. lá na fronteira. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Já passamos o nosso Já horário. passamos, Misericórdia. alguns minutinhos do Irmã nosso Valquíria, horário. tenha misericórdia de nós. Glória a Deus. Então, nós vamos encerrar. Lembrando que quarta-feira, às 8 horas da manhã, tem aí o programa Ombro Amigo, Restaurando Vidas. E quarta-feira, às 18h30, novamente. Exatamente. E Então, lembrando que tudo na nossa vida é para honra e glória do nome do Senhor. Exatamente. Esse testemunho é para honra e glória do nome do Senhor. e o que Deus vai fazer é para honra e glória do nosso nome Senhor. do Porque Senhor. Ele vai fazer muito mais, eu creio, em Muito nome mais, de Jesus. eu creio Em também. nome de Jesus. Vamos encerrar então, Vamos irmã Carla, encerrar. que a gente começa a falar que não para mais, Jesus. Glória a Deus. Vamos? Aleluia. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Até quarta-feira, às 8 horas. Nós encerramos essa programação. Se precisar de ajuda, quiser conversar, né, irmã Eu. Carla? Ela já está Glória aqui, a ó. Deus. Liga para esse telefone que está ali, o 981-16-4162. Glória a Deus. Pode pedir o nosso número, né, irmã Carla? É Irmãs verdade. podem pedir o nosso número que a gente vai te ajudar aí, tá bom? Então, Paz, oração e união. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.